Prazer, Laila. Bom, tem uma pergunta. Vocês acham que para um cristão começar, por exemplo, uma vida na política com essa intenção de, sabe, de ser mais ativo, de mostrar o reino de Deus, ele deveria começar, por exemplo, participando da bancada evangélica ou não, assim? Estou tomando água. Laila, obrigada pela sua pergunta. Eu penso, um cristão, para começar na política, ele tem que começar na periferia. Né? Então, primeiro a gente vai conhecer o povo, saber o que o povo precisa. Primeiro a gente tem que ouvir o que o povo precisa, porque senão a gente começa como político, e aí a gente começa a montar um monte de coisa, né? Vamos fazer um plano para mudar isso, para mudar aquilo, mas a gente nem sabe se é isso que o povo precisa. Então, eu penso que uma boa início de política, de caminhada política, é se envolver com projetos como esses que estão sendo apresentados aqui, passar um tempo, ano, mais de ano, vai num projeto, vai no outro projeto, conhece o entorno, a realidade, e daí, se o chamado é esse para se envolver com política, eu penso que lá neste ponto, você já não vai nem mais questionar se você tem que ser da bancada evangélica ou não. Nesse ponto vai estar claro para você que isso não significa absolutamente nada, né? E você vai ter clareza para saber se você se aproxima de quem ali dentro para articular os seus projetos. Eu já digo que você, se for exercer um mandato político, primeiro, político ou política tem a ver com cidade, né? Então, política... De cara, política não é coisa de político. Política é coisa de cidadão. Certo? É isso um negócio que a gente tem que desmontar no Brasil, né? Mas se for cristã e se engajar e for exercer um mandato político, você vai bater, inevitavelmente, vai bater de frente com a bancada evangélica. Se você for séria. Se você for séria, é impossível você sentar na mesa desses caras. É impossível, você vai bater de frente, mas não tenha a menor dúvida. Com essa bancada que tem aí evangélica, você vai bater de frente, porque essa bancada evangélica não tem absolutamente nada de evangelho. São evangélicos, mas não tem nada de evangelho. Eu não tenho menor preocupação de estar me precipitando nessa fala, porque é gente que está aliada à bancada do boi e à bancada da bala, é a bancada BBB conhecida em Brasília. A bancada da Bíblia, do boi e da bala. Esses camaradas não têm nada de evangelho na vida deles. Então, qualquer político cristão sério vai bater de frente com essa turma, com essa cambada de sem vergonha, vai. Porque eles não são representantes da igreja brasileira. Eles não são. Eles são representantes de empresas religiosas evangélicas no Brasil. O negócio deles é poder e grana. Nada mais. Nada mais. Eles não estão lá para defender interesses dos evangélicos, dos cristãos, da igreja evangélica brasileira. O negócio deles é poder. Grana e poder é o negócio deles. Então, assim, inevitavelmente, você bateria de frente com esses camaradas. Né? Bateria de frente, eu não tenho a menor dúvida. Isso no nível pequeno de município, ou na esfera estadual, ou na esfera federal. Nos três níveis aí, né? Vai para a Câmara de Vereadores, né? A gente conhece. A gestão mais corrupta da história de Itaperuçu foi a gestão de evangélicos, da maior igreja da cidade. Poderosa, poderosa. O Brasil não precisa mais de igreja poderosa. O Brasil precisa mais, sabe de quê? Igreja amorosa e acolhedora. De igreja poderosa, chega. Essa bancada evangélica é uma representação da igreja poderosa brasileira, que nós não precisamos, né? Então, se você estiver pensando nisso, siga adiante, irmão. Siga adiante e vai ter luta, tá? Vai ter luta. Mas é bom, tamo aí. Próximo. Levanta aqui, tu fala alto. Boa noite, meu nome é Guilherme, sou da Igreja Presbiteriana também, do Fazendinha. Eu queria saber a opinião de vocês. O Bebeto, ele falou sobre a gente quer subverter a ordem,
vai para a periferia, né? E eu acredito muito nisso também, de quebrar o sistema que oprime, né, que faz girar e manter as pessoas na miséria. Eu acredito muito nisso também. Mas eu já ouvi pessoas falando, e respeito, sim, concordo, que diz assim, não, mas o meu chamado é para ir falar para os ricos. Concordo que eles têm que falar para os pobres, se preocupar com os pobres, mas os ricos também precisam do evangelho, óbvio, né? Concordo plenamente. Vai lá, cara. Se é o teu negócio, vai lá. Eu queria saber o quão importante você vê essa questão de falar para os ricos, nessa questão de quebrar esse sistema. Quando o rico entender a palavra de Deus também e olhar para o pobre e ele ser um agente, ele por ter o dinheiro, por ser um empresário, né? Qual a importância, além de ir para a periferia, e também nos ricos, né? Como que esses dois se juntam, né? A igreja agindo no meio dos ricos e no meio dos pobres para quebrar esse sistema que mantém as pessoas na miséria. Vai, pastor. Legal. O reino é para todos. Jesus passa a impressão para a gente que é mais difícil para o rico entrar. Ele faz algumas comparações até, né, bem extremas. Eu acho que tem mais vaga para ex-rico do que para rico, mas é só eu acho mesmo. Alguém tem que alcançá-los. Alguém tem que alcançá-los. O cara rico que converte, ele vai mudar a maneira como ele lida com dinheiro, certo? A sua vida vai ser reorientada. Ele vai deixar de ter Mamon como Deus da vida dele. Eu sempre falo assim, Jesus não veio para os pobres, Jesus veio para todos. Mas eu costumo dizer que ele tem uma quedinha pelos mais fracos. É só uma quedinha, né? Ele tem uma quedinha pelos mais vulneráveis, pelos que estão mais à margem da sociedade. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o Evangelho é para todos, que o reino é um reino inclusivo e que alguém precisa alcançar essas pessoas que estão, inclusive, no Brasil, entre os menos alcançados. São os dois extremos, dois estratos aí, extremos da sociedade, considerados menos alcançados, junto com quilombolas, com indígenas, com ciganos, os mais pobres, os pobres mais pobres, com a presença muito pequena da igreja lá dentro, porque aquele lugar não é um lugar viável para a igreja. Sabe que estão falando de viabilidade, sabe o que é, né? Não é viável. Eu já vi essa leitura. Não, esse lugar não é capaz de sustentar uma igreja, né? Essas camadas mais baixas e também as camadas mais altas da sociedade, essas pessoas são consideradas como os grupos menos alcançados no Brasil. Alguém precisa alcançá-los, né? E eu não tenho a menor dúvida do quanto uma pessoa dessa pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Depois que a sua vida for reorientada a partir da lógica do reino. Alguém tem que alcançá-los, né? Esse dado ele é oficial mesmo do Conselho Brasileiro de Missões, né? Dos ricos mais ricos e dos pobres mais pobres. São de ser os ricos dos mais são um povo não alcançado, né? Então, oxalá fosse o meu chamado. Não, né, gente? Fui parar na favela. Fui para a vila, né? Não foi o meu. Mas eu creio que Deus tem levantado algumas pessoas para que alcancem esses. Então, inclusive os jovens que estão aqui, que são universitários, que estão aí estudando, que sejam bons em suas profissões, que tenham destaque em suas posições, que aprendam, né, é um povo não alcançado, tem uma língua própria, uma cultura própria, um costume próprio, uma maneira própria de agir, de interagir. E seja lá quem for que tiver que interagir com essas pessoas, vai ter que aprender tudo isso. Vai ter que aprender a se comunicar, se portar, estar presente, para ganhar o direito de ser ouvido, né? É um povo mesmo que tem que aprender tudo. E é isso. Sou Davi, sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Tem uma pergunta, não sei na verdade se cabe bem aos prelatores. Por que a teologia da libertação, que tem base católica, uma parcela da Igreja Luterana e Anglicana e outros grupos,
não interage com a teologia, ou o inverso, na teologia missão integral não interage, não há intercâmbio entre esses dois grupos, se o objetivo é em relação à questão de executar a missão de Deus, ou missio Dei, como o católico gosta de usar, é a mesma, né? Executar a justiça social. Por que não há um intercâmbio entre os dois movimentos? Não sei se é respondível essa pergunta. Você acha que não há? Olha, nunca vi. Eu já fui num congresso eu não sou TL. Na verdade, eu me simpatizo melhor com a teologia de missão integral, né? Mas eu já fui num congresso de TL, aí estou aqui num fórum de missão integral. Mas por que não há essa união de forças, né? Eu conheço alguns movimentos, alguns espaços em que o pessoal, se não age junto, pelo menos debate, discute junto. No Nordeste temos alguns movimentos, inclusive né, igrejas que operam, que atuam desde a perspectiva da missão integral. Por exemplo, lideranças na cidade do Recife que foram participar, foi o primeiro grupo de evangélicos que entrou para participar de um curso promovido pela CNBB aqui no Brasil, que é a Escola de Fé e Política, né, da Igreja Batista lá em Recife, no bairro do Coqueiral, na periferia do Recife. E esse grupo recebeu da própria CNBB uma autorização, uma chancela para criar uma escola itinerante de fé e política. Eles têm uma escola de fé e política andando pelo sertão do Nordeste. E muito do debate, da discussão e do próprio processo de formação une vários pontos em comum, da teologia da libertação e da teologia da missão integral. Eu não sei se essa é uma experiência concreta de algo junto, né? De algo que é feito junto por pessoas do universo católico e do universo protestante. Aqui na região do Vale do Ribeira, muita liderança católica que vem das comunidades eclesiais de base. Nós temos um relacionamento muito bom com liderança católica, não no movimento de renovação carismática, mas no movimento, né, das comunidades eclesiais de base, dos grupos de reflexão. Nós temos relacionamento de muita irmandade, né, Ademir? Na comunidade rural do Caçador. As reuniões acontecem, começaram um projeto, não vou falar, é longo, mas começaram na casa do ministro da Eucaristia, e é um pessoal que a gente caminha muito junto e olha muito para a palavra junto, reflete e trabalha juntos, né? O pessoal não está muito nesse universo teórico, tanto da teologia da missão integral como da teologia da libertação, não. É mais gente que está engajada no processo, eu falo de aterramento das teologias, porque tem muita teologia na América Latina que está pairando sobre nós, só falta aterrar, né? Falta trazer para o chão, né? Então já tem muita teologia boa produzida a partir da América Latina, e tem grupos que estão se esforçando para trazer essa teologia para a terra, né? Então, não é bem resposta, mas tem algumas coisas acontecendo na margem, né? Nas franjas aí das cidades, e que não estão na luz aí, né? No conhecimento. Eu não faço parte do grupo não faço parte não, porque faço há alguns dias, né? Mas junto com a turma que discute da rede de missão integral aqui em Curitiba, mas acredito que eles estejam abertos a conhecer, né? A conhecer pessoas que de repente queiram pensar isso, independente dele estar vindo da igreja católica, dele estar vindo da igreja anglicana. Se no fim nós estamos trazendo o reino, nós vamos ver que reino é isso que nós vamos trazer, nós vamos conversar, nós vamos nos alinhar, nós vamos afinar e vamos junto. E estamos juntos. É questão, eu penso que aqui em Curitiba, pontualmente, é mais networking mesmo, né? É mais rede de relacionamentos. Mas acredito, pelas cabeças balançantes, que eles estão dispostos a conversar, estão muito abertos a isso, a conhecer essas pessoas e os trabalhos. Nessa vivência, nesses 20 anos aqui no município de Itaperuçu e também rodando pelo Vale do Ribeira, nessa porção do Paraná, a gente fez uma decisão, uma escolha intencional, né, na relação com os católicos,
gente com fome e sede de justiça, que a gente identificou no caminho, nós escolhemos focar naquilo que nós temos em comum e não nas nossas divergências. Para isso a gente tem uma tendência muito, muito fácil, né, de sempre bater o olho naquilo que diverge, né? Então, abre-se o canal de diálogo e a possibilidade de serviço junto quando você gasta o teu tempo e coloca os teus olhos naquilo que há em comum e não naquilo que você diverge, né? Então é possível fazer algumas coisas juntos. É o Tins. Boa noite. Eu gostaria de saber da Giovana, né? Como foi para você que saiu de um nível alto, né? E de repente morar na favela? O que te convenceu, né, a ter essa mudança de vida? E como foi isso para você, nessa mudança toda? Kleber pegou num triângulo matador e falou: vamos agora! Tá, tô zoando. Foi um processo. Quando nós nos casamos, em 2002, ele começou a dar aula de jiu-jitsu na Vila Torres. E naquela época, no comecinho mesmo, ele virou para mim e falou: Giovana, nós precisamos nos mudar para a vila. E era uma época em que não havia paz, que nem hoje. A paz está estabelecida, né? Não tem muito tiroteio, não tem gente morrendo, vocês podem ir lá, tá sossegado. E não era assim. O Kleber entrava na vila para levar os alunos dele nas casas, dirigindo abaixado no volante, olhando para cima, as crianças tudo abaixado no carro, abria a porta para proteger, tiroteio rolando, põe as crianças para dentro de casa. Aí ele chegava e me contava isso e terminava o discurso dizendo: nós precisamos ir morar na vila. Meu, tá doido, tá maluco? De jeito nenhum. Pensa eu vindo do Batel e morar na Vila Torres? Nunca! Era o que dizia. E muita oração, e Deus, o que acontece? Eu sou muito dedo na tomada, assim, 220. Então eu também ia lá servir o café, aí conhecia os meninos, conhecia as crianças, conhecia o projeto. Aí você vai se acostumando com aquilo, vai virando rotina, foi virando rotina. Pensa eu contar isso para os meus pais. Mãe, então, deixa eu te explicar. Sabe o que é? Que o Kleber está dando aula na favela. Primeira vez que a minha mãe veio aqui, gente. Meu pai veio aqui. Não foi difícil, foram momentos muito, muito complexos. Graças a Deus, os dois são cristãos, os dois são crentes. E viram e falaram assim: olha, por Deus, nós entendemos que é um chamado do Senhor, mas a minha mãe já falou assim: Giovana, chave em todas, não tem como fazer mais portas até a sua casa, colocar mais trancas e grades na janela, tem como? Né? Então, assim, a gente passou por um processo e eu confesso que hoje, quando eu conto a minha história, eu esqueço que ela é surpreendente. Eu esqueço que isso aconteceu comigo. Foi muito orgânico, natural e não tem explicação natural. É o sobrenatural de Deus na minha vida, no meu coração. Eu não consigo ir por outro caminho. Eu era uma patricinha. Gente, era, né, amor? Gente, mas um tanto assim que quem olhasse para mim há 15 anos atrás não ia acreditar que eu seria capaz não só de estar ali onde estou, mas de ter a rotina que tenho, de receber a quantidade de pessoas que recebo na minha casa. E não tem como manter uma casa em ordem que está sempre recebendo gente o tempo inteiro, todo dia, e grita: pastora, Giovana! E Deus é muito inteligente, porque Ele me fez cheia de energia, né? Desde sempre, Ele já estava pensando nisso lá no futuro. E o coração transformado por Deus me fez ir até lá. Quando nós nos mudamos, os pastores que nos acompanharam, nos discipularam, porque não foi uma decisão de um dia para o outro, nós levamos anos após a decisão tomada, nos preparando para essa mudança. E os pastores diziam: olha, vocês têm data para entrar e tem data para sair, porque as meninas vão adolescer e não é interessante que elas adolesçam na vila. E eu, sim, né? Vou discordar desses pastores experientes? Eu de jeito nenhum, não, beleza, tal. E nós chegamos na vila e nós descobrimos algumas coisas. Primeiro, que quem vai comprar droga naquele lugar não é só quem mora na vila. Tem carro de tudo quanto é marca, cor, tipo, modelo, sabor
entrando ali para comprar droga. Tem uniforme escolar de todos os colégios mais caros da cidade entrando ali para comprar droga. Não é só vocês saírem do Batel. Não sou só eu que estou saindo do Batel para ir para lá, não. Tem mais gente que está indo para lá. Tô ligado. E que termina lá na rua. Aí eu pensei, peraí, se o meu bairro, o meu local geográfico não protege as minhas filhas da droga, o que protege? E aí eu fui descobrir que dentro da vila existem famílias honestíssimas, com caráter, dignas, trabalhadoras, sinceras, com seus filhos em várias idades, inclusive adolescentes, que não estão envolvidos com o tráfico de drogas e que estão trabalhando como jovens aprendizes, fazendo estágios, aluno de jiu-jitsu viajando para o Japão, para os Estados Unidos, porque é um baita de um atleta. Falei, peraí, o que salva na verdade os nossos filhos? Senão o Deus que nos permite educá-los. Então hoje a gente teve data para entrar, mas não tem mais data para sair, né? O Bebeto foi entendeu? Nós tropeçamos com o Bebeto antes de ir para lá. E aí a gente encontrou naqueles retiro de milhões de pessoas. E a gente era tipo uns pulguinhos ali dentro, né? E aí, Bebeto, conta a sua história. Pra quê? Foi contando aquilo, foi enchendo a gente. Eu falei, cara, isso que a gente tem que fazer, isso que a gente tem que fazer. E aí a gente foi ouvindo as histórias e eu conversando com os pastores e baseado em conselhos, porque tem a multidão de conselhos, a gente não quis fazer nada impensado. E até hoje nós somos acompanhados, eu sou discipulada, né? Inclusive por uma que ainda está no Batel. Mas ela... Sem problema mesmo, gente. Sem problema mesmo. O reino é um só. E o plano é o mesmo. Salvação, que Ele dá de graça. E Ele nivelou todos aos pés da cruz. Todos. A minha história não me fez melhor do que ninguém ali. Ao contrário. Antes de ir, o Bebeto já tinha dado esses conselhos que ele deu aqui hoje. Antes de chegar lá dizendo o que tem que fazer, ouça. E eu descobri que todas as 3 faculdades que eu fiz na minha vida, as minhas viagens para o exterior, meus idiomas e toda a minha experiência só serviram para uma coisa: para eu aprender mais rápido. Porque eu não sabia nada. Nada. Pega tudo que você aprendeu, joga tudo ali do lado. Agora o seu cérebro está treinado para aprender coisas novas mais rápido. Só isso. E aí nós começamos tudo zero. Aprendendo tudo de novo. Alô, câmbio. Pessoal, antes da gente seguir, o pessoal que está com carro aqui no estacionamento, o estacionamento fecha às 11 horas. Na verdade, o nosso horário já está estourado, porque amanhã a gente recomeça às 9 da manhã. Então, se você tem carro no estacionamento, lá na portaria da igreja, na entrada da igreja, naquele prédiozinho que tem um canto olhando para cá, o lado direito, um chalé, lá na portaria tem um carimbo. Se você carimbar o estacionamento, você tem um desconto que vale aqui para o convênio. Tá? Se você não carimbar, você não vai ter o desconto. Mas ele fecha às 11 horas. Então, se alguém tem carro lá, você pode já ir se programar. Nós vamos ter mais 2 perguntas apenas, por causa do horário. E aí depois, se você quiser, depois você vem aqui, você pode explorar um pouquinho mais, né? E aí, isso quer dizer, amanhã tem mais, você vai poder ter mais tempo aí junto com esse pessoal também. Nós temos que respeitar um pouco o horário, até porque hoje é sexta-feira só, né? Então, tem mais uma pessoa aqui que ia fazer pergunta ali, e acho que tem mais alguém, né? E eu que estou do lado aqui já. Isso. Então, tentar ser um pouco mais sucintos aí e objetivos, tá bom? Tá bom. Mas acho que aqui... acho que ele levantou a mão primeiro, depois vai para aí, já faz aí a pergunta em família, e aí fecha os 3 em família aí. Só falta uma para fechar a turma. Boa noite. Queria fazer 2 perguntas. Se vocês conhecem casos onde há uma sinergia entre oração e ação social. E a outra pergunta é como promover essa sinergia entre oração e ação social. Eu conheço grupos distintos, muito ativos e que não se dedicam em comunidade à oração, e grupos que se dedicam à oração, mas ficam presos àquilo ali e não agem efetivamente. Vocês conhecem
casos que têm feito isso? E caso não conheçam, como que a gente pode promover essa sinergia entre essas duas frentes? Posso falar? A nossa comunidade, né, a Igreja da Vinha, lá em Itaperuçu, a gente tem buscado ao longo dos anos viver esse equilíbrio sem estar sempre fazendo essa opção, né, por esse movimento pendular, né, uma coisa ou outra. Nós entendemos que a intimidade com Deus, ela desemboca em serviço e missão, sempre. A espiritualidade bíblica, ela não aliena, ela só engaja. Então, se a minha intimidade com Deus está me desconectando do mundo, alguma coisa precisa ser revista na minha intimidade com Deus. E eu gosto muito de lembrar da cruz, né? Os evangélicos foram abolindo um monte de coisa da igreja romana, da igreja católica. Não deveriam ter abolido a cruz, né? Nem todos aboliram. Mas a cruz tem 2 braços, tem 2 dimensões, né? É um símbolo extraordinário da fé cristã. Uma dimensão que aponta para Deus e uma dimensão que aponta para quem está do teu lado, né? Estou benzendo ninguém aqui, mas né? A conexão com Deus, ela desemboca em engajamento, serviço, missão e militância no mundo. Então, para mim é muito estranho, porque se você só tem essa dimensão, só essa dimensão existe na sua espiritualidade, você vai se tornar um fanático religioso, um alienado. Se você só tem essa dimensão, também não é cruz, também não é evangelho, você vai se tornar meramente um ativista político. Não tenho nada contra os ativistas políticos, mas o evangelho vai muito além do que a ação social. O evangelho, se fosse ação social, meu irmão, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, tem mais de 5.500 secretarias de ação social no país, e é mais do mesmo, muda absolutamente nada. O evangelho vai muito além. O evangelho, a diaconia, né? A diaconia, que tem sempre estar junto com o querigma, com a proclamação. A diaconia, ela inclui o chamado para uma vida nova. Então não confundam diaconia, serviço, com ação social. Não, nem use mais esse linguajar, porque está furadíssimo, não tem, né? Então, assim, essa tem sido nossa vida, 20 anos em Itaperuçu. É uma espiritualidade, uma intimidade com Deus que nos empurra para o engajamento, que nos empurra para o serviço, com ações na área de educação, na área de saúde, na área de geração de trabalho e renda, na área de agroecologia. Uma comunidade que vai ouvindo o clamor ou os clamores e vai buscando responder esses clamores do lugar onde você está instalado, né? Então, para mim, é só se está só assim, algo tem que ser revisto. Se está só assim, algo tem que ser, não é integral. Não é integral. Eu não acredito nessa intimidade com Deus que te conecta com Ele, desconecta do mundo, aliena. Não é bíblica. Eu corro o risco de dizer que não é cristã, né? Porque a espiritualidade cristã, ela conecta você com Deus e te empurra para o serviço, sempre. Só para pragmatizar, que eu sou da turma que pensa em tópicos em preto e branco, se o caso é buscar uma atividade, ou seja, se de repente você faz parte de um grupo onde a oração aconteça, mas faltam oportunidades de você servir, seja bem-vindo ao Fórum de Missão Integral. Você vai ouvir um monte de coisa aqui de ações, de projetos, e depois eles vão estar lá, acho que em algum momento amanhã, e vai tomando nota de todos eles, chega para a sua turma e fala: olha, gente, tem esse projeto, tem esse, qual que nós vamos primeiro? Vice-versa. Se vocês já estão engajados em muita ação, mas vocês não estão parando para orar, então você já pega e abre sua agenda no Google, entendeu? Já define, então começa a primeira reunião de oração, né? E aí a gente define e a gente vai em busca desse equilíbrio, né? Nós que somos jovens, a gente vai fazer esse movimento pendular bastante ainda até a gente chegar lá, né? Então a gente, na cena que ainda é menino, a gente ainda está nessa, então a gente tem que constantemente ir lembrando: olha, está faltando a gente parar para orar. Nós somos igreja, logo temos culto todo domingo, então tem louvor, tem oração toda semana. Nós somos um projeto, escrevemos um projeto, então nós também temos nossos projetos acontecendo de interface com o território toda semana.
Mas, mesmo assim, a gente ainda assim tem que ficar relembrando, não, a gente tem que orar mais, especificamente, a gente se envolve com essas pessoas. Não, agora a gente sentiu a necessidade de realmente escrever algumas coisas do projeto, mais estruturado, para arrumar investidores, mantenedores, captação de recursos. Então beleza, então a gente vai fazendo esse equilíbrio mesmo. Mas eu concordo com eles, só na oração não dá. Eu espero que ninguém que esteja aqui, né, saia daqui mantendo esse cenário, mas que a gente saia daqui buscando sair da igreja para alcançar a cidade. Acho que tem a ver com mais eu falei aqui, né, a gente está sempre optando por uma coisa ou outra, né? E a gente tem que tirar esses ou e colocar uma coisa e a outra também. Pode ser uma tendência humana, né? Quando os discípulos com Jesus desfrutam de um momento de muita intimidade, muita presença de Deus, eles querem montar barraca e ficar lá em cima, né? E Jesus fala, não, é lá embaixo, tá bom, foi legal, mas assim, tem que desembocar em alguma coisa, né? Então assim, eu, além da Bíblia, né, todo mundo lê, amém? Tem um livro muito interessante do John Stott, né, que foi publicado primeiro pela ABU, acho que depois pela Ultimato, né? Ouça o Espírito, ouça o mundo. Muito bom, eu recomendo a leitura, né? Já recomendei aqui o Discípulo Radical. Ouça o Espírito, ouça o mundo. É um livro muito interessante, né? Se você só ouve o Espírito, você não tem o que fazer aqui na Terra. Nós podemos orar por você nesta noite, né? Para você partir, né? Se você só ouve o mundo, você não tem o que responder para o mundo, porque você não tem solução para esse mundo, e Deus tem solução para esse mundo. Então, ouça o Espírito, ouça o mundo, é uma leitura que eu recomendo também. Bom, eu sou a Tânia, mãe do Guilherme, e a família, né, toda aqui que tem perguntas. Eu estou aqui em Curitiba há 10 anos e faz 5 anos que eu trabalho na prefeitura de Curitiba, e nesse período todo eu tive a oportunidade de atuar, o que o rapaz estava perguntando, inclusive com os católicos. Aprendi muito com eles dessa coisa social, tenho aprendido a cada momento, e a gente tem tido a oportunidade de entender políticas públicas nesses contextos. Então, a minha pergunta para vocês é exatamente essa. Como é que vocês estão conseguindo, se isso está acontecendo, como é que está acontecendo esse processo de estar trazendo as políticas públicas, no seu caso lá de Itaperuçu, ou mesmo políticas públicas de nível federal, para a atuação de vocês? E como é que a igreja local pode começar também a fazer, se não está fazendo, como é que a gente pode começar a ter essa leitura, para que a gente consiga fazer todos os polos, né? Igreja, assim, sendo bem calvinista agora nesse momento, sabe? Igreja, contexto social, enfim, essa articulação. No ponto de vista de vocês, isso está acontecendo? É importante que aconteça? Como é que a gente faz isso acontecer nas igrejas? De uma maneira geral, os cristãos conhecem pouco as políticas públicas, né? A formulação, né? Os documentos, você sabe disso, né? E tem muita coisa boa, né? Na Política Nacional de Ação Social, por exemplo, tem muita coisa boa, muita coisa bacana, por exemplo, a política de fortalecimento de vínculos familiares é algo extraordinário. Você pode ir lendo e colocando versículo bíblico embaixo, né? Então, de uma maneira geral, conhece muito pouco. Eu acho que nós temos que difundir. É uma coisa que nós temos feito, a Missão Aliança tem feito com a nossa rede de parceiros, né? Trabalhar para que eles tenham acesso às políticas públicas e como a gente fomenta muito o diálogo, né, da organização social com outros atores da comunidade, entre esses outros atores, entre o poder público, porque nós temos que dialogar com o poder público, para a gente não gastar energia, né, fazendo algo que já está acontecendo, né? Então, eu penso que o começo seria democratizar o acesso, né, às informações das políticas públicas que tem, né, para a juventude, que tem para a infância e adolescência, que tem para a assistência social, que tem para a saúde, documentos muito bem formulados. O Brasil é um país avançadíssimo, né, em termos de leis, né? O cumprimento delas é outro negócio, né? É outra história, mas a formulação, nós temos um Código Florestal dos mais avançados do mundo, nós temos um Estatuto da Criança dos mais avançados do mundo, né? A Política Nacional de Ação Social também extraordinária. O grande desafio é tirar isso do papel e converter isso, de fato, em ação concreta, em política pública, né? Inclusive, o tirar do papel pode ser uma coisa que a igreja pode entrar aí, né?
Tipo, a gente vai, conhece a política pública e pratica essa história toda. É nós, Tânia. Vamos lá. Tamo junto. Eu sempre recomendo que os cristãos, e para mim se não está acontecendo é porque alguma coisa tem que ser revista no discipulado, né? O discipulado ele deve ensinar as pessoas a serem membros da sociedade e não apenas membros de igreja. Tem muita gente discipulando para o cara ser membro de igreja para viver no céu. Aí o problema é de segunda a sexta. De segunda a sexta ele nem está dentro da igreja, nem está no céu, está no mundo. Aí o cara não sabe como é que vive no mundo. Mas ocupar os espaços de controle social, os conselhos municipais. As políticas são formuladas nos conselhos municipais. Conselho Municipal de Direito da Criança, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Segurança, Conselho Municipal de Saúde. Nós precisamos ocupar esse espaço. Na Itapemirim a gente tem essa experiência, onde tem membro de igreja envolvido em todos os conselhos, que são os canais de controle social. Tem muito conflito, muita tensão, mas tem espaço, isso está previsto na Constituição de 1988, são os canais de controle social. Metade governamental, metade não governamental. Então, membros da sociedade civil organizada podem ocupar esse espaço de controle social. Ali você tem acesso às políticas públicas para a infância e juventude, política pública para a saúde. Então, eu acho que é um tema que tem que ser trazido para a agenda da igreja, essa questão da cidadania cristã. O nosso papel é discipular, falta, né?